eu acredito que a igreja precisa entender que para ela explodir, isso espiritualmente falando, ela precisa morrer. Jesus não disse que essa semente ela precisa morrer. E muitas vezes a igreja não quer morrer. Sim. Infelizmente, a igreja, eu digo a igreja agora é instituição. Vamos separar as coisas. Tá? A igreja é instituição. A igreja, organismo, é a espiritual perfeita de Cristo, formada por todos os homens, ou por homens e mulheres ao redor do mundo, tribos. Essa igreja, não estou falando dessa igreja como organismo. A igreja como organização. Aí ela se chama CNPJ, ela se chama Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista e tudo mais. Eu acredito que algumas coisas ela tem sido muito tentada pelo status, pelo prestígio, pelo poder político. Vocês podem perceber que quanto mais prestígio, mais status, mais poder político ela tem, menos glória de Deus, menos milagres, menos ação do Espírito está sobre ela. Isso é nítido, mas hoje os evangélicos não estão percebendo isso. É tanto que virou uma igreja partidária. E eu fiz uma postagem no meu Instagram, agora falando sobre isso, tem uma postagem no meu Instagram, eu vou me desculpe, mas eu vou ler isso aqui. Total. Posso ler? Olha o que eu coloquei, o evangelho não se acorrenta às amarras de nenhuma ideologia. O evangelho não é de direita, e nem de esquerda, nem de centro. Pois a cruz não é estandarte de partidos nem ornamento de impérios. Cristo não foi tributário do templo e nem vassalo de Roma, ou seja, ele não fez acordo com Roma para poder falar, pregar, dizer a verdade, ele não fez nada disso. Tampouco arquiteto de uma religião institucional. Por incrível que pareça, Cristo não instituiu uma nova religião. Por mais que se chame cristianismo, isso, mas Cristo não instituiu nenhum ismo. Nenhum ismo. Não, ele ensinou um caminho de verdade e vida, uma espiritualidade para ser vivida em qualquer lugar. Sua palavra não edifica catedrais de poder, ou seja, o evangelho verdadeiro não está em competição com nenhuma religião. É por isso que eu não gosto dos números. Eu não sou capaz nem de dizer assim, olha, acabei de pregar, nada contra, porque agora eu estou indo ao extremo. Tá? Estou indo ao extremo. Eu acabei de pregar e 3 vidas aceitaram a Jesus. Eu não tenho esse costume. Você nunca vai ver eu dizendo coisas dessa natureza. O evangelho não está nessa disputa. Sabe? Então, assim, eu vou continuar até aqui. Até porque você pode ser um pouco falso, né? Assim, claro. Eu entendo, eu fui um do que foi lá, aceitei Jesus, mas às vezes pode ser um pouco falso, porque dependendo de como for o culto, às vezes ele te proporcionou tanto alguma coisa ali que ele te entrelaçou para aquilo. E aí você fala assim, nossa, eu preciso ir lá, mas o seu coração às vezes não tá lá. Justamente, só Deus conhece. As exterioridades muitas vezes não vão revelar a verdadeira identidade do coração. Aliás, na maioria das vezes, dentro do nosso olhar falho e limitado. Aí eu coloquei, sua palavra não edifica catedrais de poder. Então Cristo não está agora, quem é mais vaidoso está levantando o templo mais bonito para virar o cartão postal da igreja. Jesus não está nem um pouquinho preocupado se o tapete é vermelho, se o piso é de mármore, se a parede é preta. Se a parede é preta, é tudo bobagem. Deus se preocupa com vidas. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Aí eu disse que Deus, ele abriu uma vereda de vida, um caminho que transcende as categorias políticas, subverte os discursos humanos e desvela um reino que não se rende a cartilhas de ideologias. Ou seja, o reino de Deus não está para ser medido por nada que seja ideológico. Ele está para além, ele transcende todas essas coisas. Então a gente precisa entender. Então a igreja instituição, ela acabou gostando desse poder. Ela se infiltrou, mergulhou. E aí tudo que leva um nome, inclusive as pessoas até levam o nome de pastor, deputado, fulano de tal. Né? Deveriam tirar o nome da sua atuação como dom de Deus e exercer como ser humano que você quer. Você é livre. Sim. Você quer ser um político? Amém. Que seja. Agora, não faça conchavos com a igreja. A igreja é santa. A igreja, com o evangelho, não se brinca. Então essa comercialização ela precisa acabar. E isso, sabe como seria possível? Se todo mundo voltasse a trabalhar, os cantores voltassem a trabalhar, vou ficar bravo agora comigo. Se todo mundo pudesse ter um ganha-pão como o apóstolo Paulo, que mesmo podendo exercer sua autoridade, e olha que eu sou itinerante, eu estou falando contra mim mesmo, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque a dificuldade, hoje mesmo eu fiz uma agenda, minha dificuldade foi a hora que a pessoa perguntou, quanto você cobra?
E aí, para você explicar tudo isso, porque se você fala, não falo nada, não é questão de cobrar, eu não vou estipular valor. Algumas pessoas acabam confundindo você, e eu sei o quanto meus amigos pregadores sofrem. Sofrem, porque são homens sérios e às vezes não recebem uma ajuda digna, né? Para custear e para ainda ele continuar exercendo o seu ministério. Por outro lado, você não pode abusar também do dom que Deus te deu. Então tudo é sobre equilíbrio, bom senso, mas eu acredito que um dos pivôs que sejam principais para nós voltarmos essa centralidade da cruz e da simplicidade é nós tanto não estarmos em busca desse poder e não ficarmos em concorrência com as outras religiões, sabe? Não é quem aqui tem a maior catedral ou um número, não. É nos desvencilharmos disso tudo. Se é para a glória de Deus de fato, os números sejam deixados de lado. Sim. Quando você pega até Paulo, que você citou, quando ele escreve a carta para Coríntios, 2 Coríntios, acho que é o capítulo 12. O pessoal despreza as palavras dele. E ele, com um tom irônico, né, ele até fala disso. Ele fala assim, eu poderia me vangloriar pelo que eu sofri. Eu fui preso tantas vezes, sofri, eu não vou lembrar os números lá, mas sim, começa a falar um monte de coisa lá, naufrágios e tal, e é justamente isso, né, pô, eu poderia estar me vangloriando, mas não, porque hoje eu tenho, como eu disse, né, Cristo vive em mim, eu tenho alguém que eu tenho que passar, alguém que hoje deixou essa responsabilidade comigo, né, então não é mais sobre eu, é sobre ele, eu não posso colocar o meu ego na frente, né. Não posso. Olha, você falou algo, eu já procurei aqui, ó, Gálatas 6,14. Porque o podcast aqui tem Bíblia, né? Glória a Deus. É impressionante aqui, eu fiquei impressionado. Olha, isso tem Bíblia física aqui. Ele anuncia, vamos começar com uma oração. Esse ambiente aqui é muito espiritual, gente. O pessoal que leva a sério de verdade. Aqui. E eu vou abrindo aqui, viu? E é interessante porque vocês não estão apenas para... Pode abrir, Gálatas 6,14, porque isso é interessante a gente se deter, que tem a ver com o tema. E eu faço também consonância com aquilo que o irmão comentou aí. Mas é importante porque alguns só estão atrás de polêmicas. Eu percebi que vocês aqui estão voltados, porque a cruz, ela não vai fazer, entre aspas, estou falando agora no sentido de engajamento, ela não vai te dar tantas curtidas e não vai ser tão engajada como outros temas polêmicos. Total. Nós sabemos disso. Agora, nós não podemos ser vencidos por isso. Porque eu falo uma coisa para vocês, olha, eu sei que eu sou alguém que das redes sociais há muitos anos. Eu sou alguém que estudei o marketing, minha formação. Se eu quisesse fazer um barulho para ter bem mais seguidores ou números avantajados, isso não é difícil. É só você entrar em temas polêmicos que não constroem nada, mas que jogam as pessoas umas às outras, elas vão comentando. E por aí vai. Então nós estamos desvencilhados disso. Nosso propósito, nós estamos lidando com categorias mais elevadas. Gálatas 6,14. Gostei disso, hein? Categorias mais elevadas.